Oi, houve uma interrupção aqui automática, não sei porque quando chega num determinado ponto o vídeo para, mas a gente está continuando agora aqui essa administração, já estamos perto de terminar, temos mais uns 10, 15 minutos aí, então vamos continuar, tá? Então, como eu estava falando sobre o dom de interpretação, é importante entendermos, então, que a interpretação ela não é tradução. E também não é obrigatória. Se a pessoa quiser só falar em línguas, pode falar, sem problema. Mas Paulo recomenda que é interessante que quem fala em línguas ore para o Senhor, pedindo para que o Senhor dê a interpretação, dê o dom de interpretação. Porque aí é um dom que complementa o outro. Um dom completa o outro, é bom isso. Não é obrigatório. Se quiser só falar em línguas, tranquilo. Mas se pedir ao Senhor a interpretação, Ele pode dar o dom de interpretação para a pessoa também. Mas então, Paulo chega então a um dilema, a um beco sem saída, para dar uma resposta. Ele fala, o que eu faço então para resolver essa questão das línguas? Não é? O texto fala, versículo 15, orarei com o Espírito e orarei com o entendimento, com a mente. Cantarei no Espírito e cantarei com o entendimento. O que Paulo está falando? Enquanto eu não tiver como interpretar para que o meu dom seja frutífero para o corpo de Cristo, eu posso orar em espírito, orar em língua estranha, mas também orar com o meu entendimento, com a minha mente, com a minha razão, ou transformar essa oração com a mente através da boca, ou enquanto eu estiver orando em línguas, eu posso com a minha mente orar qualquer outra coisa. Enquanto eu adoro em línguas, eu posso com a minha mente adorar uma coisa que eu compreendo, uma música que eu compreenda. Uma coisa não atrapalha a outra, porque a Bíblia fala que quando eu estou orando em línguas, ou adorando, cantando em línguas, a minha mente fica infrutífera, ou seja, ela está parada, ela não está participando desse momento com Deus. A minha mente está assistindo eu orar em línguas, a minha mente está assistindo eu cantar em línguas. Então, a solução que Paulo dá é que aproveite essa mente que não está fazendo naquele momento alguma coisa, que ela está parada, e use ela para, enquanto você ora em línguas, você ora com seu entendimento também. Usa ela para orar na linguagem que você compreende. Canta em línguas e ao mesmo tempo cante, adore no entendimento que você compreende. Porque aí você vai estar edificando o seu espírito e, ao mesmo tempo, não deixando sua mente infrutífera. E, ao mesmo tempo, quando você quiser orar ou cantar em línguas, num lugar que não haja intérprete, você pode orar em línguas e orar com palavras inteligíveis. Eu posso falar, tu és digno, Senhor, tu és santo. Eu sei que eu não estou interpretando o que eu estou dizendo, mas eu estou orando em línguas e estou adorando com a minha língua normal também. Porque ao mesmo tempo que eu edifico o meu espírito, eu edifico a quem está perto de mim. Eu posso tornar aqueles que estão ao meu redor participantes da minha adoração também e adorarem comigo. Agora, quando eu estou sozinho, eu posso me reservar ao direito. Eu estou na minha casa e eu quero orar em línguas,
eu posso orar em línguas o tempo todo, sem problema. Eu não preciso usar a minha boca para falar palavras compreensíveis se eu estou no meu particular com Deus. Se eu estou adorando ao Senhor na minha casa, no meu quarto, na minha sala. Eu posso passar 2 horas orando em línguas. Não faz mal, não é problema isso. Normalmente, essa instrução de Paulo é para momentos de oração, de adoração e de reunião públicas. Quando é eu sozinho, eu faço como eu entender que devo. Se eu quiser passar 3 horas orando em línguas, não tem problema. Eu estou edificando meu espírito e para mim tá bom. Mas Paulo dá uma sugestão, não é uma ordem, é uma sugestão. Ore com o espírito, ore com a mente, com o entendimento. Que aí você não deixa a sua mente parada. Né? Cante com o espírito, cante em línguas, mas cante com a mente também, com entendimento, na sua compreensão linguística. Se quiser da boca sair só línguas, tranquilo, mas que enquanto a sua boca esteja falando em línguas, a sua mente esteja adorando e orando também, de uma maneira que você possa entender. Ele está dando essa sugestão para você aproveitar esse momento que a mente está infrutífera, para que ela possa frutificar também. Está disciplinando a mente para as coisas do Espírito. É interessante isso. Não é? Bom, e a profecia, só para terminar, né? Já que foi falado sobre profecia aqui também, eu não vou entrar nesse assunto de uma maneira completa, porque hoje foi sobre dom de línguas, né? Mas em breve, quem sabe, a gente fala sobre profecia, não é? A profecia, ela deve seguir um padrão de ordenamento também. Ela tem o dom de profecia, ele tem um manual também de como deve ser feito, como deve ser operado. E a Bíblia fala que em reuniões públicas que devem se profetizar 2 ou 3 ao mesmo tempo, no máximo. Não é? Mas se algum outro receber uma revelação enquanto alguém está profetizando, essa pessoa que está profetizando deve parar de profetizar, se sentar, e essa outra que recebeu algo do Espírito deve se levantar e profetizar, obedecendo ao comando do Senhor. Então não deve haver disputa de profecia. Um está profetizando cá, aí o outro recebe a profecia e começa a profetizar, mas esse aqui não para, e daqui a pouco o outro recebe e está todo mundo profetizando ao mesmo tempo. Isso não é bom. Todos podem profetizar, a Bíblia fala, desde que seja um de cada vez. Isso é importante para que haja ordem no culto e também decência na utilização do dom. Então, a Bíblia fala que isso é totalmente possível, porque tem gente que é mal acostumado, na verdade, e usa uma desculpa esfarrapada. Quando alguém tem um dom de profecia e não quer disciplinar o dom em si mesmo, às vezes começa a profetizar, e aí outra pessoa quer profetizar alguma coisa, quer revelar alguma coisa, e essa pessoa continua profetizando e usa a desculpa dizendo: eu não estou me controlando, eu não consigo parar, eu estou profetizando porque eu não estou conseguindo me controlar. É mentira. Porque a palavra diz aqui, o apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito Santo, fala no versículo 32 que o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Então, a Bíblia fala que o profeta tem controle sobre o espírito de profecia, sobre a revelação profética que ele tem recebido. Tanto que tem gente que recebe a profecia e não entrega.
que é outro problema. São os covardes. Tem os que falam muito e tem os que falam de menos. Não é? Então, o espírito do profeta, a Bíblia fala com clareza, está sujeito àquele que tem o dom de profecia. Então, se eu estou profetizando e alguém se levanta para profetizar, ou então naquela igreja, o pastor ou alguém está liderando, pede para eu parar de falar, eu posso calar minha boca e parar de falar. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O espírito profético está sujeito àquele que tem o dom de profecia. Não é? Por isso que está aqui esse versículo está logo abaixo da orientação que Paulo dá ao profeta para se calar caso alguém receba uma nova revelação. Se é para se calar, e ele manda se calar, é porque essa pessoa tinha a opção de continuar profetizando. E resolveu se calar por livre e espontânea vontade. Não é? Ok, eu espero que essa palavra tenha sido útil, de alguma forma, esclarecedora. Não é? Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do que foi ministrado, podem fazer as perguntas. Assim que tiver um tempinho, eu já respondo, tá? Por áudio ou por vídeo. Então, eu espero ter ajudado de alguma forma nesse compartilhamento da palavra. Que o Senhor confirme pelo Espírito dele essa palavra. Antes de fechar esse tema, orar no Espírito é falado em outros 2 momentos na Bíblia, além de Coríntios. Como se fosse uma prática comum da igreja. Orar no Espírito, orar em língua estranha, era uma prática normal da igreja da Bíblia. E eu quero deixar 2 textos que falam sobre isso, que não são os textos de Coríntios. Um se encontra em Efésios. Efésios, deixa eu ver aqui, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18 diz: orando em todo tempo, com toda petição e súplica, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos, orando no Espírito em todo o tempo. Então a Bíblia, depois daquela orientação lá de Coríntios, que devemos orar no Espírito e no entendimento, cantar no Espírito e cantar no entendimento. Quando Paulo fala em línguas, ele fala no Espírito. É a língua do Espírito, o dom de línguas. Então, em Efésios ele fala, ore em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica por todos os santos. Ou seja, a Bíblia nos orienta a orarmos em todo o tempo em línguas. Não é interessante isso? E o texto fala que deve ser com humilde insistência. Petição e humilde insistência. Vigiai com perseverança na oração por todos os santos, orando no Espírito. Muito interessante isso. E o outro texto que fala sobre orar no Espírito se encontra no livro de Judas. Judas, capítulo 1, versículos 20 e 21. A palavra diz: mas vós, amados,
edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha que coisa forte isso. Judas fala que devemos nos edificar a nós mesmos, orando no Espírito Santo. A gente já sabia que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, porque Paulo já revela isso pelo Espírito Santo lá em Coríntios. Mas Judas repete isso, e não só repete, como orienta a igreja a orar no Espírito, para edificar a si mesmo. O versículo fala, versículo 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ou seja, quando você ora no Espírito, você não só edifica a si mesmo, mas você está edificando-se sobre a fé que existe em você. E continua dizendo que devemos conservar-nos a nós mesmos no amor de Deus quando fazemos isso. Ou seja, orar no Espírito, orar em línguas, me faz me manter conservado no amor de Deus, esperando a misericórdia de Jesus. Não é diferente isso? Não é interessante o que a Bíblia fala sobre orar no Espírito? E a última coisa, para encerrar, é bom a gente desfazer alguns mitos. Tem gente que se preocupa em falar em línguas. Eu vou falar em línguas porque aí eu estou protegendo minha oração, a minha adoração, porque aí o diabo não vai ouvir o que eu estou falando. O diabo, ele não tem problema com isso. Ele conhece a língua do céu. Ele já foi anjo de luz. Ele já foi anjo da guarda, querubim da guarda. Ele conhece a linguagem espiritual. Então a nossa preocupação não deve ser falar em línguas para uma maneira de codificar nossa oração contra as trevas. Mas o falar em línguas, ele não tem essa função. A função do falar em línguas é você edificar a si mesmo no Espírito. Fale em línguas por querer falar, mas não como estratégia para que o diabo não te escute. Porque ele não precisa saber o que você está orando. Só o fato de você estar orando já é um problema para ele. Então, o que importa para ele não é se você está orando de maneira compreensível ou em línguas. A preocupação dele não é essa. A preocupação dele é que você está orando. Então você vai atrair a atenção do diabo orando em línguas ou orando normalmente. Você vai atrair a vigilância do diabo contra a sua vida orando normal ou orando em línguas. Não vai afetar em nada. Vai continuar sendo observado pelo império das trevas. Todo aquele que ora. Paulo e Silas estavam na prisão e podiam ter orado em línguas ali, ou cantado em línguas. Mas a Bíblia fala que eles estavam cantando altos louvores e os outros presos ouvindo aquilo. À meia-noite. Eles podiam ter dito, vamos cantar em línguas, porque senão o diabo pode ouvir e piorar nossa situação aqui. Mas eles cantaram abertamente e oraram abertamente. E o resultado disso não foi um ataque do diabo. Foi uma grande libertação de Deus, estremecendo aquela prisão e libertando todos os que estavam ali com eles. Não somente eles, mas todos os presos foram libertos. Por causa de uma adoração que não era em línguas. De uma oração que não era em línguas. Então, Deus usa as nossas palavras também, não é? Para poder cumprir os propósitos dele nessa geração.
não é? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor possa destampar nossos ouvidos espirituais para compreendermos a sua palavra. Que Ele possa fazer cair as escamas da religiosidade em nossos olhos e que nós possamos receber tudo o que Deus tem para nós. Toda a vida, todo o poder, toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor, mas que todo o fluir dele, que Ele tem reservado para nós, todas as bênçãos espirituais e todas as riquezas espirituais separadas para os filhos de Deus, que nós possamos usufruir com sabedoria e com graça na palavra. Amém. Que Deus te abençoe, Eilert, que Deus te abençoe, Graça, que essa palavra seja útil na vida de vocês. E qualquer coisa, por favor, eis-me aqui, viu? Eu estou aqui, disponível para vocês, quando vocês quiserem. Um beijo no coração de vocês. E Eilert, um dia, em breve, nós vamos nos encontrar pessoalmente. E eu vou te dar um abraço bem forte, porque eu já te amo há muito tempo. Já amo você bastante, sem te conhecer. Viu? Um abraço, meu amigo. Um abraço, Graça. Paz.